E aí, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de língua portuguesa de número 103. Hoje a gente vai estar abordando sobre ortografia. Então, os objetivos dessa aula são retomar aí os conceitos sobre ortografia, definir o alfabeto, diferenciar sistema de escrita regular e irregular, compreender normas gramaticais envolvendo aí as letras estrangeiras K, Y e Z e o uso do H e refletir sobre a importância da ortografia. Então, utilizem nessa aula caderno de língua portuguesa, lápis, borracha e caneta. Então, ortografia. Ortografia, então, essa parte da gramática, a gente abordou sobre a gramática na aula passada, então a ortografia faz parte da gramática que se encarrega da escrita correta das palavras. Quando a gente diz ortografia, nós estamos atrelados à escrita. É claro que a escrita intervém na fala, mas o foco maior aqui é a questão da escrita, tá? Então, essa palavra ortografia, ela vem do grego orto, que quer dizer correto, e grafo, que quer dizer escrita, tá? Então, ortografia, escrita correta. O alfabeto, né? Então, nós temos aí o nosso alfabeto com 26 letras e a gente forma todas as palavras da nossa língua a partir delas. Então, a escrita ela é possível graças a esses sinais gráficos aí que são ordenados, né? A, B, C, a gente tem uma ordem ali, há uma misturança, né? Uma mistura aí de vogais e consoantes. São ordenados e transcrevem sons na linguagem, tá? Então, eles estão escritos e todos eles nós temos um sinal gráfico, né? Um sinal escrito, que seriam as letras, os acentos, enfim. E a partir desses a gente fala, né? Então, por que eu consigo formar palavras? Porque eu conheci o alfabeto, conheci o som de cada letrinha, depois eu juntei duas letrinhas e formei um novo som com essas duas, por exemplo, D e A. Eu sei o som do D e eu sei o som do A, mas eu sei que eu não leio D, A, eu leio DA, ok, pessoal? Então, a gente acaba se aprofundando. Quando a criança é pequena, né, se tem uma dificuldade para estar aprendendo a ler, é um processo que demora um pouco mais, mas depois que a gente consegue, né, a gente utiliza aí na nossa vida toda. Então, na nossa cultura, esses sinais são letras cujo conjunto é chamado aí de alfabeto. Então, a língua portuguesa ela tem 26 letras, sendo 3 usadas em casos mais especiais, que é o K, o Y e o K, o W e o Y. Então, sistemas de escrita. Às vezes a gente se pega pensando na escrita de uma palavra, né? Então, principalmente ali quando a gente tem S, Z, G, J, né? Que são próximos ali. E a gente pensa, poxa, será que é com S ou com Z? Com G ou com J? Com M ou N? Né? E a gente fica refletindo sobre aquilo. Então, para esse tipo de dúvida, é tão comum aí no português, porque a língua portuguesa ela é uma língua realmente complexa de ser aprendida, ainda que a gente fale língua portuguesa, mas assim, ter domínio 100% da língua portuguesa, de todas as regras gramaticais, realmente exige muito estudo, tá? Então, deve-se entender que a língua tem basicamente 2 sistemas de escrita. A gente tem um sistema de escrita regular e irregular. O sistema regular é quando tem uma regra sobre aquilo, tá? Por exemplo, a gente sabe que em palavras que a gente possui aí o P ou B e antes a gente tem o M ou N, quando é P ou B ou outras vogais e antes a gente tem o M ou N, a gente sabe que antes de P e B a gente usa M e as demais consoantes a gente usa N. Por exemplo, aqui, samba, M, vamos pensar outra palavra, canto. Antes de P e B, a gente utiliza M. Canto não é P nem B, a gente tem a letra T. Então, a gente usa a letra N antes, tá? Isso é uma regra, tá? É um sistema de escrita regular. Se eu não sei como escrever uma palavra, eu tenho uma regra que vai me dizer como tem que ser escrito e a partir disso eu vou saber. Agora, a gente tem o sistema irregular, que não vai estar trazendo regras, tá? A gente sabe como escrever essas palavras porque a gente já leu, a gente já treinou, a gente pode pesquisar no dicionário, tá?
Então, é um sistema irregular, não tem uma regra para justificar. Por que se escreve assim, por que se escreve assim? Apenas é porque a escrita é feita daquele modo, né? Por uma questão de história, né? De etimologia, que a gente, né? A palavra veio aí do grego, do latim, enfim, e deu origem à palavra que a gente tem hoje. Então, por exemplo, casos regulares. Firmeza com S ou com Z? Firmeza é com Z. Por que é com Z? Temos uma regra de gramática aqui. Então, quando a gente tem um substantivo que vem de um adjetivo e termina aí com esa, tá? O adjetivo seria o quê? Firme. Firme é um adjetivo, ok? Né? Essa pessoa, ela está andando muito firme. Firme é a característica do andar dessa pessoa, tá? Então, firme, quando eu vou transformar para firmeza, esse esa, né, que a gente chama aí de sufixo, ou seja, a última sílaba da palavra, esse esa vai ser com Z, tá? Nesse caso, não é com S. Então, tem um adjetivo que termina com esa e a partir desse esa eu vou transformar aí em um substantivo, que seria firmeza, eu utilizo o Z, tá? Então, algumas dicas levar a outros casos que seguem a regra, né? Belo, beleza. Belo é a característica, o adjetivo. Vou transformar em esa, um substantivo, beleza com Z. Bonito, boniteza. Pobre, pobreza. Rico, riqueza. Famoso, com S ou com Z? Famoso é com S. Por quê? Adjetivos aí, né? Famoso é um adjetivo, é uma característica que termina com oso, a gente escreve com S. Então, firmeza, quando termina com esa, com Z. Com oso, S, tá? Quando vem de um adjetivo, ou seja, de uma característica. Posso lembrar de outros para saber como fazer. Gostoso, dengoso, oleoso, saboroso, tá? Aqui a gente está falando outros substantivos que vêm de adjetivos. Gostoso, dengoso, né? Oleoso e saboroso. Chatice com C ou com SS? Esse a gente já abordou, inclusive, em aulas anteriores. Chatice é com C. Por quê? Substantivos que vêm aí de adjetivos, que no caso seria chato, né? Chato, chatice. A gente termina eles com C. Quando vem de verbo, lembra, a gente já trabalhou, a gente usa SS, tá? Então, posso lembrar de outros casos. Doidice, meninice, para relembrar desse caso. Então, aqui nós temos casos regulares, ou seja, eu tenho uma regra, eu não sei como escreve, eu vou pensar na regra. Eu vou pensar em outras palavras que se escrevem desse modo e assim eu vou saber como escrever essa palavra. Aí nós temos casos irregulares, ou seja, aqueles que eu não tenho regra, tá? Como é que eu sei se eu não tenho regra? A partir da minha leitura, a partir da minha escrita, tá? A partir aí do meu treino, conforme eu vou amadurecendo, conforme eu vou estudando mais e falando a minha língua, desenvolvendo a minha língua, eu acabo conseguindo saber. Homem ou homem? Homem é com H, né? O homem não é sem H. Grafia correta, então, homem com H. Justificativa, não tenho regra, então vem da palavra, essa palavra se originou da palavra latina homine, que é com H, por isso o homem vem com H. E como eu vou saber? Memorizar ou consultar o dicionário. Casa ou casa, tá? Casa com S ou com Z? Obviamente com S. Como que eu sei que é com S? Porque essa palavra se originou aí da palavra latina casa, que é com S. Então, é uma questão de etimologia, ou seja, da origem dessa palavra, né? Então, aqui em casos irregulares, são palavras que tiveram origem de outras. Então, homem vem de homine, como homine é com H, homem também vai ser com H. Pessoal, então estudando a ortografia, aqui quando a gente fala de palavras que tem K, W e Y, às vezes gera confusão, prof, mas será que a gente utiliza realmente essas letrinhas da língua portuguesa? Elas parecem tão estrangeiras, né? Então, assim, das letras do nosso alfabeto, nós temos 3 que são realmente de origem estrangeira,
que é o K, o W e o Y. Então, a gente usa o K, o W e o Y nos seguintes casos. Primeiramente, palavras estrangeiras que não foram aportuguesadas. O que é aportuguesada? Que elas não foram trazidas para a língua portuguesa, né? Mudadas aí de um modo para a língua portuguesa. Por exemplo, a palavra happy hour. Happy hour seria, né, um jantar, uma festiva, um encontro depois do trabalho, depois do estudo, tá? Então, terça-feira o pessoal trabalhou até 5 horas da tarde e depois vai para um happy hour, ou seja, um pós aí trabalho. Essa palavra ela não foi traduzida para a língua portuguesa, certo? E por isso ela se mantém e nela a gente consegue perceber a presença da letra Y. Notebook também, né? O notebook, o computador, o laptop também não foi trazido para a língua portuguesa, né? O computador seria mais o computador com CPU, enfim. Então, não foi trazido, se mantém assim e a gente utiliza a letra K. Facebook também não foi passado para a língua portuguesa. Facebook também letra K, ok, pessoal? Aí nós temos os topônimos. O topônimo é o nome de algum lugar, tá? Um substantivo próprio. Como, por exemplo, Kuwait. Kuwait é um país lá da Ásia. Ou a gente tem Kosovo, que é um estado lá da Europa. Ok, pessoal? Então, são palavras que o nome é em si, eu não vou transformar, né? Nomes próprios a gente não muda para outra língua, tá? O meu nome, por exemplo, o nome que você tem aqui, você pode viajar para qualquer lugar do planeta, falar qualquer língua, mas o teu nome vai se manter, tá? Isso são topônimos. Tem os antropônimos também, que são o nome próprio de uma pessoa ou ser personificado. Por exemplo, Darwin, né? De Charles Darwin, aí foi um naturalista, a gente já abordou sobre ele. Wesley também, né? São nomes de pessoas aí que a gente tem. E como eu falei, a gente não vai mudar esses nomes. Justamente, né, o substantivo próprio ele não vai mudar. Símbolos e siglas também a gente utiliza, por exemplo, quilograma, a gente utiliza KG, ainda que quilograma a gente escreva com Q, para trazer aí a sigla, né, a abreviatura, a gente utiliza o KG, tá? Então, nesses casos, a gente utiliza essas palavras K, W e Y, essas letras K, W e Y. Sobre o uso do H. Então, o H a gente utiliza nesses casos. Palavras compostas, tá? Algumas compostas quer dizer o quê? Aquelas que vem o hífen. Duas palavras, o hífen entre elas. Super-herói, sobre-humano, tá? São um exemplo de palavras que a gente utiliza H. Nos dígrafos, o que é o dígrafo? Quando eu tenho duas letrinhas que formam um único som. NH, LH, CH. Amanhã, palhaço, chamar, palavrinhas que a gente utiliza H. Casos de etimologia de origem da palavra. Então, hábil, habilidade, habilidoso, são palavras que eu não tenho uma justificativa por que eu uso do H, mas como elas vieram do latim, do grego e vieram com letra H, elas continuam pertencendo com H. E interjeições, que a gente já trabalhou na aula anterior sobre classes gramaticais, interjeições A ou O, né, quando a gente demonstra surpresa ou dor, enfim, sentimentos, né, interjeições, a gente utiliza também o H. A importância da ortografia. Por que ortografia? Por que eu preciso aprender a escrita correta das palavras? Então, a ortografia ela é imprescindível para a preservação da unidade da língua portuguesa. Porque assim, quando a gente estabelece regras para uma língua, o seu uso de determinadas palavras e pontuação garante uma escrita que seja padronizada, ou seja, qualquer lugar que eu vou no meu país vai ter esse padrão, tá? Independentemente de onde eu estou. Claro que a gente sabe que nós temos sotaques, tá? Nós temos palavras, às vezes, que, por exemplo, macaxeira, aipim-macaxeira, mesma coisa. Mas em lugares, né, aqui a gente utiliza mais aipim e mandioca. Em outros lugares, mais lá no norte, macaxeira, ok? Mas ainda assim, tudo pertence à língua portuguesa, ok, pessoal? Então, por isso que essa ortografia, essa gramática, ela não pode se perder. Porque assim a gente estabelece, imagine se cada um for fazer a regra que acha. Vai chegar um ponto que a gente não vai conseguir se entender na nossa língua.
Então, assim, um texto escrito conforme as regras ortográficas pode ser compreendido por nativos de qualquer região do Brasil. Então, eu escrevo um texto aqui em Santa Catarina e vou mandar lá para o norte do Brasil, vai ser possível entender, porque a gente tem um padrão na nossa língua, tá? Bem como outros estados e territórios onde o português é a língua oficial. Galerinha, então vocês concluíram aí essa lição? Nesse momento, vocês vão estar fazendo as atividades sugeridas pela prof. Até a próxima aula e bons estudos!